Olá, meu nome é Sandra, sou doutoranda da Faculdade de Educação da USP, sou vista na altura dos ombros, sou uma mulher branca de cabelos castanhos na altura do ombro, olhos castanhos, uso óculos, estou com uma blusa vermelha. Estou falando sobre um fundo claro e desfocado e mostrando uma tela com o logotipo e o nome do evento, o título do nosso trabalho, que é Educação Profissional de Pessoas com Deficiência, uma análise sobre o direito à educação e ao trabalho. O meu nome completo, Sandra Rodrigues da Silva Chang, e o nome dos outros dois autores, Letícia Paloma de Freitas Pereira Silva e Ubirajara da Silva Caetano. Ambos também são doutorandos da Faculdade de Educação da USP. O nosso trabalho é um resumo expandido sobre a pesquisa que realizamos com o objetivo de verificar como a educação profissional e tecnológica de pessoas com deficiência é referida em alguns dos documentos normativos, buscando refletir sobre as concepções de trabalho subjacentes a tais documentos e o direito das pessoas com deficiência à educação profissional. Essa pesquisa foi realizada por meio de análise documental. Em primeiro lugar, realizamos uma revisão da literatura sobre educação profissional e o acesso de pessoas com deficiência a essa modalidade educacional. Essa revisão nos mostrou um pouco da história da educação profissional no Brasil, a qual está intimamente ligada ao desenvolvimento histórico do nosso país e ao nosso passado escravocrata. Em seguida, passamos a uma análise de alguns documentos normativos para verificar como abordam o acesso de pessoas com deficiência à educação profissional e ao trabalho. Verificamos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948 já previa que a instrução técnico-profissional deveria ser acessível a todos. A nossa Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, coloca o trabalho e a educação no rol dos direitos sociais a serem garantidos a todas as pessoas. A nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, de 1996, menciona a articulação entre educação profissional e pessoas com deficiência e determina que os sistemas de ensino assegurem educação especial para o trabalho aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Verificamos também a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, promulgada pelo Brasil por meio do Decreto 6949 de 2009, a qual reconhece o direito das pessoas com deficiência ao trabalho, destacando que devem ter acesso a programas de orientação técnica e profissional e a serviços de colocação no trabalho e de treinamento profissional e continuado. Analisamos também a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, a qual assegura que pessoas com deficiência devem ter acesso à educação profissional em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas, e prevê medidas de acessibilidade nos processos seletivos para ingresso nos cursos oferecidos por instituições de ensino superior e também de educação profissional. Por fim, analisamos o Decreto número 10.502 de 2020, que hoje se encontra revogado, e o qual não fez qualquer menção à educação profissional e ao trabalho de pessoas com deficiência. A partir de todas essas análises realizadas, nós pudemos refletir e discutimos que as normativas, sejam leis, convenções, decretos, etc., elas denotam os pensamentos e as práticas de cada época, mostrando uma visão ora mais segregadora, ora mais voltada à inclusão e à participação de todos na sociedade. Nota-se também um alinhamento entre as concepções de trabalho que existem na LBI, Lei Brasileira de Inclusão, e na Convenção da ONU, nas quais o trabalho para a pessoa com deficiência é visto de uma maneira alargada, não apenas como emprego formal, mas considerando também outras possibilidades, como o trabalho autônomo, o cooperativismo, o empreendedorismo e o trabalho apoiado. Além disso, tanto a LBI quanto a Convenção destacam a acessibilidade e a formação profissional como necessárias à efetivação do direito das pessoas com deficiência à educação e ao trabalho. Nota-se, portanto, que essas oscilações nas concepções de educação profissional, de trabalho e do seu acesso por pessoas com deficiência refletem a realidade da sociedade brasileira em cada período histórico considerado, com suas lutas, seus avanços, contradições e, por vezes, retrocessos, sendo que, nesse sentido, novos estudos se fazem necessários e importantes
a consolidação deste tema e dos direitos das pessoas com deficiência. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Daniela Medeiros, sou graduanda do 5º ano de Psicologia pela Faculdade da Alta Paulista FAP. Sou uma mulher branca de 42 anos, tenho cabelos castanhos, longos, olhos também castanhos, rosto arredondado. Estou sendo vista da cintura para cima, estou usando uma blusa no tom azul royal. Este trabalho ele faz parte do eixo temático Direito da Pessoa com Deficiência e Culturas Inclusivas, abordando o tema Intervenções Psicológicas na Educação Especial, relato de experiência. Essa experiência ela faz parte do estágio de formação realizado por mim e pelo estagiário Guilherme Gianzanti, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE da cidade de Tupã, sob a supervisão da docente Thais Angélica Del da Silva Beretta, pós-doutora em Educação pela Unesp de Marília. Já de antemão, quero agradecer pela oportunidade de poder participar da primeira Jornada Internacional de Pesquisa em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Acredito que seja interessante trazermos, para iniciarmos essa apresentação, uma fala de Say Rabinoff, de 2006, que diz o seguinte: ao longo da história do Brasil, as pessoas com deficiência têm enfrentado uma exclusão tripla da sociedade, causada tanto pela deficiência em si, quanto pelo preconceito e pela pobreza. Para que a inclusão dessas pessoas se torne possível, é necessário não apenas a adaptação do ambiente físico, mas também uma mudança na mentalidade das pessoas, fazendo com que a sociedade se adapte e se prepare para incluir as pessoas com deficiência e permitir que as mesmas exerçam sua cidadania plena. Os autores ainda dizem mais: a deficiência ela pode ser percebida de diferentes maneiras no imaginário social. Ora, ela é vista como uma condição frágil e debilitante, e ora como uma demonstração de coragem e determinação. Independentemente do contexto social, cultural e histórico, a deficiência ela continua a ter um forte impacto emocional nas pessoas envolvidas no processo, incluindo pais, crianças e outros membros da família. Partindo dessa perspectiva, dentro da instituição, dentro do estágio que nós realizamos ali dentro da instituição, nós buscamos o que durante esse estágio? Buscamos dar voz aos sujeitos com deficiência, promovendo o desenvolvimento emocional, social e cognitivo, além de oferecer, para esses adolescentes um espaço de apoio e troca de experiência entre eles. Para isso, nós utilizamos intervenções grupais e individuais. Empregamos ali como técnicas, observação, escuta ativa, acolhimento, dinâmica de grupo, jogos, desenhos, pintura, entre outros. Realizamos com eles encontros semanais com duração de meia hora e fizemos o acompanhamento do progresso, dos atendidos. Os resultados obtidos por nós, eles foram positivos, com impacto significativo no bem-estar dos adolescentes que foram atendidos. E podemos perceber que participar do grupo terapêutico ofereceu aos adolescentes a oportunidade de praticar habilidades sociais como comunicação, empatia, resolução de conflitos e o trabalho em equipe, e que por meio da interação com os outros adolescentes, os participantes eles tiveram a chance de experimentar um senso de pertencimento, podendo aprender com os desafios e conquistas uns dos outros. Para nós, como estagiários, foi muito gratificante fazer parte desse trabalho, e ver o fortalecimento, das habilidades sociais desses adolescentes e também a melhora da autoestima deles, e o estímulo ao seu processo de aprendizagem. Dessa forma, nós ressaltamos a importância, de uma escuta atenta e de um olhar ampliado, para esse sujeito com deficiência, porque a partir disso, permitir a construção de sua identidade para além de sua deficiência e o acesso aos seus direitos,
permitindo a construção de sua cidadania e autonomia. Isso contribui para o desenvolvimento de suas potencialidades e superação das limitações impostas pela deficiência, garantindo uma sociedade mais inclusiva e justa. E podemos perceber, como diz, como afirma Matos e Nuenberg 2010, que o trabalho do psicólogo é importante, pois pode atuar no cotidiano da inclusão escolar, criando em parceria com os educadores novas formas de mediação qualificada, visando superar as barreiras vivenciadas pelo aluno com deficiência e os demais envolvidos no contexto escolar. Quero agradecer a todos pela atenção e a oportunidade de compartilhar essa experiência enriquecedora. Boa noite a todos e muito obrigada. Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Fábio Júnior da Silva Santos, sou homem negro, uso cabelo black, tenho barba e bigodes pretos. Uso óculos de armação preta e azul. Atrás de mim tem um adesivo preto com escrito em branco. Estou vestindo uma camisa preta. Eu e Jorge Anton Anderson da Silva somos pós-graduandos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e compomos o grupo de pesquisas e estudos 3D, Diferenças, Deficiências e Desigualdades, Intersecções no campo da deficiência. Grupo que analisa a temática em questão fundamentados na perspectiva teórica dos estudos críticos da deficiência. Na nossa produção, escolarização e pessoas com deficiência, possibilidades terminológicas ou privatização do currículo, tem como objetivo a exploração da produção acadêmica por meio da revisão bibliográfica com foco no ensino fundamental, por ser essa uma etapa básica e também por se configurar a etapa de maior acesso e permanência das pessoas com deficiência, e aquela segundo a qual a educação deve dar, de fato, resposta mais imediata. Metodologicamente, fizemos essa pesquisa bibliográfica, constituímos nosso arquivo de pesquisa por meio da exploração nas bases do Cielo, ERIC e Redalic, um recorte temporal entre 2000 e 2020, e a pergunta que nos guia é: o que se vislumbra com relação entre currículo e pessoas com deficiência no âmbito do ensino fundamental? Então, essa questão balizou a construção do arquivo temático alicerçado em alguns escritores, como currículo, escolarização de pessoas com deficiência, ensino fundamental e educação especial. No título, resume palavras-chave. Essa revisão bibliográfica, para essa mediação e análise, a gente usa a análise do conteúdo temático categorial. Do ponto de vista teórico, nós insertamos-nos em Sacristã e o seu conceito de currículo como processo social. Segundo ele, é um processo social porque as interposições de práticas afetam o modo como se pensa e se constitui currículo. Dessa maneira, o modo como as terminologias introduzem uma preocupação tem consequência para a escolarização. Uma ênfase dada a determinado elemento pode evidenciar uma opção quanto à participação das pessoas com deficiência na escolarização. Além do mais, para a Sacristã, há diversos níveis de interposição nesse currículo, níveis de decisão, desde uma estrutura mais macro, com legislações e conteúdos obrigatórios, até o momento da aula em si. Também nos apoiamos na Rosa, para quem ele faz uma discussão entre práticas pedagógicas e práticas terapêuticas. Para ele, as práticas pedagógicas, sobretudo quando não são estritamente de ensino, isto é, de transmissão de conhecimentos e conteúdos, em sentido restrito, mostram importantes similitudes com as práticas terapêuticas. A análise do nosso arquivo nos apontou algumas terminologias em referência a currículo para as pessoas com deficiência, como currículo surdo, currículo funcional, currículo inclusivo e uma série de outras terminologias que vão relacionar pessoas com deficiência ao currículo. Nesse momento é que também, uma decisão teórico-metodológica, excluímos as produções que não compreendiam a dificuldade de aprendizagem e deficiência, por conta do uso irrestrito de necessidades especiais, educacionais especiais, sem, contanto, ter como referência as pessoas com deficiência. Assim como aquelas produções que adjetivavam apenas de inclusivo o currículo, mas não se fazia uma discussão
sobre os seus referentes, né? Não tinha propriamente uma ligação com pessoas com deficiência. Nessas terminologias encontradas, entendemos que o currículo é percebido como um artefato de inclusão, que se engendra sobre dispositivos individuais relacionados a preferências, especificidades e necessidades das pessoas com deficiência no processo de escolarização, né? Nesse meandro, né, nós entendemos que o recurso pedagógico é focalizado como uma suposta compreensão da especificidade presente no indivíduo. Define-se que o indivíduo pode e não pode fazer, e como ele deve fazer. Essa compreensão restringe a atuação do currículo ao sujeito, responsabilizando-o pelo seu processo de aprendizagem. Mesmo que se argumenta que o recurso é pedagógico, porque auxilia o currículo, não se está considerando os objetivos curriculares, pois o recurso, para responder a uma determinada necessidade do sujeito, como, por exemplo, o engrossador de lápis, né, ou atividade de vida diária, não pode ser expressão do currículo, né? Por fim, entendemos que essas terminologias sobre o currículo, no contexto da educação especial, gera atenção porque ela acaba organizando a discussão curricular a partir do discurso dessas terminologias, que cada uma delas afirma como benéfica, né? Por fim, entendemos que esses imperativos hegemônicos, né, em detrimento da perspectiva social do currículo, incentivam a associação direta entre necessidade do sujeito e sua escolarização, argumentando que um currículo direcionado a tais necessidades seria indicativo de inclusão desse público na escola. Esse é o escopo do nosso trabalho, estamos abertos ao diálogo, né, e as trocas sempre positivas. Agradecemos muito. Olá a todos, eu me chamo William da Costa Moreira, sou enfermeiro e mestrando em saúde pública em região de fronteira pela UniOeste, na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência como estagiário no Núcleo de Educação Permanente de um hospital público na cidade de Foz do Iguaçu. O meu resumo é um relato de experiência intitulado Educação em Saúde e Qualificação do Atendimento Hospitalar, no eixo temático Melhoria do Atendimento Hospitalar através da Educação em Saúde. Durante o meu estágio, eu tive a oportunidade de desenvolver treinamentos e capacitações para os funcionários, e eu gostaria de destacar o objetivo e os resultados alcançados. No início, o nosso objetivo era desenvolver atividades de educação em saúde que pudessem auxiliar na qualificação dos profissionais do hospital, contribuindo para a melhoria da assistência prestada aos pacientes. Além disso, buscamos estabelecer metas para auxiliar no planejamento e execução dos programas de treinamento, visando sempre aprimorar as habilidades e conhecimentos dos funcionários. Para alcançar esses objetivos, realizamos uma variedade de atividades, incluindo treinamentos presenciais e online, palestras dinâmicas, de grupo e simulações de casos clínicos. Levamos em consideração as necessidades e as demandas apresentadas pelos funcionários, adaptando cada atividade ao perfil de cada equipe. Utilizamos recursos e metodologias diversificadas para tornar as atividades mais dinâmicas e interativas, como jogos educativos, vídeos explicativos, materiais impressos e recursos audiovisuais. Os resultados foram surpreendentes. Ao todo, foram realizadas 150 horas de treinamento e de capacitação durante o segundo semestre de 2021. Trabalhamos temas como protocolo de broncoaspiração, mudança de decúbito, lesão por pressão, protocolo de contenção do paciente, fluxo de evasão hospitalar, paramentação e desparamentação, NR32 e metas de segurança do paciente. Os funcionários demonstraram maior segurança e habilidade na execução das suas atividades cotidianas, evidenciando um conhecimento mais aprofundado sobre as práticas de enfermagem. Além disso, os treinamentos e capacitação, eles auxiliaram na formação de equipes mais unidas e engajadas, contribuindo para um clima organizacional positivo, propício ao desenvolvimento profissional. Também observamos uma redução significativa no número de erros e ocorrências negativas relacionadas ao paciente, o que indicou uma melhora na segurança do paciente. Em conclusão, eu posso dizer que essa experiência no Núcleo de Educação Permanente foi verdadeiramente enriquecedora para o meu desenvolvimento profissional.
adquirir habilidades importantes, como a capacidade de planejar e executar atividades educativas em saúde, além de aprimorar minhas habilidades de comunicação e de liderança. Muito obrigado a todos e até mais. Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero e desejo que muito bem. Eu me chamo Flávia de Carvalho Lucas Velo e venho através desse vídeo apresentar para vocês o trabalho que foi realizado por mim e pela professora doutora Kathleen Maíra Pedro. O nosso trabalho ele tem como tema um relato de experiência através de intervenção profissional com atividades práticas com uma paciente diagnosticada com hidrocefalia. O nosso trabalho ele se encaixa no eixo temático 2, que se refere ao direito da pessoa com deficiência e culturas inclusivas. A hidrocefalia ela é uma doença que acontece mais na população infantil, na sua forma congênita em 3 a 4 por a cada 1000 nascidos vivos. Ela é um desequilíbrio entre a produção e a absorção do líquido céfalo-raquidiano. As causas da hidrocefalia são de origem diversas, elas podem ser tanto congênitas quanto adquiridas. Geralmente, a hidrocefalia já pode ser apresentada na primeira infância e também no período pré-natal, como também no início de uma vida adulta. Os aspectos metodológicos desse trabalho, ele tem como ênfase as atividades práticas que permite o sujeito num contato direto, né, com o objeto presente físico, com o fenômeno que ele tem entre ele e o mundo, entre ele e o mundo social e o mundo natural. E através dessa definição e da importância das atividades práticas no trabalho de intervenção profissional com a criança diagnosticada com a hidrocefalia, foram elaborados assim 4 atividades dentro do atendimento psicológico realizado semanalmente com essa criança, tendo aí uma duração de 30 minutos, respeitando também os dias e os horários que a criança já realiza o acompanhamento psicológico. A primeira atividade, ela se chama o Jogo das Argolas e ela tem como objetivo promover uma intervenção para ajudar a criança no desenvolvimento visomotor, promover uma estimulação para o seu equilíbrio corporal, postural. A segunda atividade, ela se chama o Toque da Campainha. E ela tem como objetivo estimular a criança na identificação do som, aonde, através de um comportamento dela, de um movimento, o toque da campainha é transmitido um som. A terceira atividade realizada se chama Cubos Sensoriais. Essa atividade ela tem como objetivo promover para a criança o contato com diversos cubos, com diversos tamanhos e texturas, onde, por exemplo, foi apresentado para a criança cubos fofinhos, macios, peludinhos, mas gostoso e confortável de apertar. Outros cubos, por exemplo, com a textura como se fosse uma lixa, onde a criança, ao passar, identifica uma textura mais áspera, que também pode se machucar se esse contato for mais bruto, mais forte. Cubos também de madeira, que mostra uma resistência, sendo mais durinho. A quarta e última atividade se chama ludoterapia através da massinha de modelar. A massinha de modelar ela é um recurso lúdico muito importante e que tem muita eficácia dentro do acompanhamento psicológico infantil. Através da massinha, a criança consegue trabalhar bastante desenhos, imaginações, fantasias e trabalhar também dentro do desenho questões particulares. Durante a realização das atividades, foi possível observar o quanto que a criança interagiu com esses objetos e também se identificou com eles, se permitiu esse contato, se permitiu um aumento de repertório, de vivências dessa criança dentro do contexto do atendimento e também de uma intervenção adaptada para sua estimulação.
É importante também pontuar que sempre quando a criança realizava a atividade de uma maneira correta, era feito um elogio, o bater a palma, o sorrir, o abraçar, o acolher aquele comportamento positivo realizado pela criança. O brincar faz parte da vida do indivíduo, da criança, do sujeito como um todo, pois brincadeira é coisa séria. Assim, dentro já das considerações finais desse relato de experiência, através de atividades lúdicas e práticas, considera-se que o brincar é mais uma forma de contribuir para o desenvolvimento global do sujeito, associada a mais uma forma de explorar suas potencialidades, suas habilidades e se atingir naquilo que ela tem como necessidade. A psicoterapia tem um papel muito importante na questão de identificar quais são as intervenções que ajudem a criança no seu desenvolvimento cognitivo, comportamental, bem como social e familiar, aonde a acolhe como um todo, tanto a criança diagnosticada com a hidrocefalia, quanto a sua família. Olá, estamos aqui hoje para apresentar o relato de pesquisa intitulado Direito à Educação do Público-Alvo da Educação Especial no Estado do Paraná, escrito pelas professoras mestre Fernanda Carolina Libânio, Ulia Altieri de Souza Castelar e a professora doutora Dorceli Isabel Belanda Garcia. Farei a audiodescrição dos slides e, posteriormente, a audiodescrição das apresentadoras. Os slides encontram-se com um fundo branco e escrita preta. O título está centralizado. À direita estão os nomes das autoras. Abaixo dos nomes das autoras encontra-se o eixo temático 2, intitulado Direito da Pessoa com Deficiência e Culturas Inclusivas. No inferior da página temos a logo do evento, Jornada Internacional de Pesquisa em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Sou uma mulher de pele branca, jovem, com os cabelos castanhos escuros, abaixo dos ombros, visto uma camiseta na cor preta. No fundo temos uma parede branca. A próxima apresentadora é uma mulher jovem de pele branca, cabelos loiros na altura dos ombros, olhos verdes e também usa uma camiseta preta. Sobre o objetivo do nosso trabalho, que foi compreender as concepções educacionais emanadas por normativas deliberadas pelo Estado do Paraná, como elas asseguram por meio asseguram a educação especial, condições educacionais para a inclusão do público-alvo da educação especial, o PAEE, no ensino regular, com vistas a analisar a legislação do Estado do Paraná que norteia o processo da perspectiva inclusiva. Delineamento metodológico é de natureza qualitativa com enfoque bibliográfico e documental e visou responder se a organização da oferta da educação especial na rede regular de ensino do Estado do Paraná contribui para que se efetive o direito à educação dos estudantes PAEE. Na fundamentação teórica, nós fundamentamos o nosso trabalho em leis federais e estaduais. Nós trouxemos nesse trabalho deliberações e instruções que o Estado do Paraná traz para garantir a inclusão educacional do público-alvo da educação especial no ensino regular. Nesta política de inclusão responsável, o Estado do Paraná ele determina que o aluno público-alvo da educação especial deve ser matriculado preferencialmente no ensino regular, tendo apoio especializado disponível para o processo de aprendizagem,
A mesma defende a concepção de que o processo de educação especial e inclusão educacional ocorre quando há uma sólida estrutura da rede de apoio entre o aluno, profissionais da educação e família. Sendo assim, o poder público deverá responsabilizar-se para que o aluno seja atendido em suas necessidades, preferencialmente no ensino regular. Trazemos como resultado das discussões que, segundo o decorrer deste estudo, podemos constatar que a inclusão do público-alvo da educação especial deve se construir de forma a mudar a cultura da sociedade excludente, oportunizando a esses alunos estarem inseridos na sociedade, tendo seu direito à diferença respeitado, mas sendo aceito como iguais a todos os outros. Trazemos algumas referências que utilizamos em nosso estudo e agradecemos a oportunidade. Obrigada.